Olá, meu nome é Guilherme Teodoro de Oliveira e nosso projeto tem como objetivo realizar uma análise de dados educacionais utilizando árvores binárias de busca, BST, e árvores AVL. O dataset utilizado nesse projeto contém informações sobre beneficiários de bolsas de estudos no ensino superior brasileiro. O dataset está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, Educação de Qualidade, cujo foco é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Além disso, o projeto também se relaciona com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, Redução das Desigualdades, que visa reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Os dados do dataset foram estruturados utilizando árvores binárias de busca, BST, e árvores AVL. Cada linha do arquivo CSV representa um registro individual, contendo informações sobre um beneficiário. Para representar cada linha, foi criada a classe Registro, que encapsula todos os atributos relevantes. Para representar a chave de cada registro, foi utilizada a classe Composite Key, composta por dois campos principais: CPF, parcialmente anonimizado, que é usado como identificador individual, e ano, que indica o ano da concessão da bolsa. Essa classe implementa comparable, permitindo que os nós da árvore sejam ordenados com base nesses dois atributos. Mesmo com o uso de múltiplos campos na chave, CPF e ano, o processo de anonimização dos CPFs no dataset causou uma grande quantidade de colisões de chave, ou seja, registros diferentes acabavam possuindo o mesmo CPF e ano, embora provavelmente se referiam a pessoas distintas. Como solução, foi adotado o seguinte design. A árvore utiliza como chave apenas a Composite Key, CPF mais ano, para garantir a ordenação eficiente, e cada nó da árvore armazena uma lista de registros associados àquela chave, possibilitando armazenar múltiplos registros com a mesma chave sem violar a estrutura da árvore. O uso da chave composta trouxe importantes vantagens. Organização lógica, permite agrupar os dados de maneira que facilita análises por indivíduo e por período. Performance, simplifica a comparação entre nós, mantendo a eficiência das operações. E reutilização, a chave pode ser reutilizada em diferentes contextos de análise e visualização dos dados. Por outro lado, há limitações a considerar. Colisões inevitáveis. Como o CPF está anonimizado, sua capacidade de distinção entre indivíduos é reduzida, gerando múltiplos registros com a mesma chave. Agrupamento excessivo. Múltiplos registros acabam sendo inseridos em um mesmo nó, o que pode aumentar o tempo de análise dentro da lista associada ao nó. Complexidade semântica. Embora o CPF e o ano sejam práticos para ordenação, eles não garantem singularidade em todos os casos reais. Apesar dessas limitações, o modelo adotado se mostrou adequado para os objetivos do projeto, equilibrando desempenho, simplicidade e integridade dos dados. Nesse projeto, a gente trabalhou com duas estruturas de árvores binárias para organizar os dados educacionais: a BST, que é a árvore de busca binária tradicional, e a AVL, que é uma versão balanceada da árvore. Ambas foram implementadas a partir de uma superclasse chamada tree, que concentra as funções principais como busca, contagem, remoção e ordenamento de registros. A estrutura tree serve como uma base para as árvores e define os métodos genéricos, como busca por chave ou por campo, contagem de ocorrências e remoção de registros, por exemplo, por um CPF ou por um intervalo de anos. A BST, que é a implementação mais simples, faz inserção de forma ordenada com base em uma chave composta, normalmente o CPF e o ano. Só que ela não faz balanceamento automático. Então, se os dados estiverem muito ordenados, a árvore pode acabar ficando desbalanceada, o que atrapalha no seu desempenho. Já a AVL resolve esse problema. Ela faz o mesmo tipo de inserção, mas com um balanceamento automático. Ela sempre que um nó novo é inserido ou removido, a estrutura verifica se o balanceamento foi afetado e, se necessário, aplica as rotações para manter a árvore equilibrada, o que garante que a performance se mantenha boa, mesmo com grandes volumes de dados. Além de inserção e buscas, as duas árvores têm métodos para contar a ocorrência por campo, como curso, modalidade ou raça, agrupar essas contagens por ano e buscar ou remover registros com base em critérios específicos, como CPF ou ano de ingresso. Esses métodos permitem responder perguntas como qual é a distribuição por tipo de bolsa, como isso mudou ao longo do tempo e assim por diante. Para avaliar qual estrutura sai melhor, a gente fez um benchmark comparando as duas árvores nas principais operações: inserção, busca e remoção por intervalo de anos. O teste foi feito com dados reais do ProUni e mediu o tempo de execução de cada operação nas duas estruturas. Com os resultados pegos, a gente pode observar que mesmo que a VL tenha custo extra das rotações, ela se saiu melhor em quase tudo. Na inserção, ela foi cerca de 4,5% mais rápida do que a BST. Na busca, o ganho ainda foi ainda maior e a AVL foi aproximadamente 22% mais eficiente,
porque o balanceamento ajuda a manter o caminho até os nós mais curtos. Na remoção, as duas foram bem parecidas, mas a AVL ainda tem uma leve vantagem. Então, observando os dados e concluindo, embora a AVL tenha uma lógica um pouco mais complexa por culpa do balanceamento, ela compensa muito na performance. Como ela mantém a árvore equilibrada automaticamente, isso garante que as operações de busca e inserção continuem rápidas mesmo com um grande número de volumes de dados. Já a BST, por ser mais simples, funciona bem em cenários menores onde os dados, ou quando os dados são mais variados. Mas se os dados vierem em ordem ou forem muito numerosos, o desempenho dela pode cair bastante. No fim das contas, a escolha entre uma estrutura e a outra depende do contexto que ela vai ser utilizada. Mas nesse projeto, lidando com um conjunto grande de dados educacionais e precisando de respostas rápidas para consultas específicas, a AVL se mostrou mais eficiente e mais estável no geral. Por isso, para aplicações com muitos dados e operações frequentes, ela acaba sendo a melhor escolha. Além dos dados reais do ProUni, a gente também testou com 100 mil chaves sintéticas, ordenado por CPF e ano, para simular um cenário comum de inscrições sequenciais, que é bem desafiador para estruturas não balanceadas. A gente usou propositalmente um método recursivo de inserção na BST para mostrar esse problema. Como esperado, ela acabou ficando tão profunda que gerou um erro de Stack Overflow, mostrando bem como a estrutura se degrada com dados ordenados. Resultados, a AVL teve um desempenho muito superior nesse cenário. Na inserção foi quase 700 vezes mais rápida, na busca a AVL levou milissegundos, enquanto a BST passou de 50 segundos, na remoção as duas foram bem próximas, mas a AVL ainda venceu. Esses testes deixam claro como os dados, com dados ordenados, o que acontece bastante na prática, a AVL é muito mais eficiente e estável do que a BST. Olá, meu nome é Luiz Henrique e eu vou falar como nós fizemos a análise dos dados do dataset escolhido. A nossa análise principal focou na distribuição dos dados de cada campo e como essa distribuição mudou ao longo dos anos. Isso com o objetivo de analisar se as políticas de bolsas do ProUni têm ajudado a diminuir a desigualdade no acesso ao ensino. Para fazer essa análise, implementamos uma função para responder cada pergunta formulada pelo grupo. Porém, o ponto onde os dados são acessados na árvore se encontra nos métodos utilitários da classe de análise, que foram implementados de forma genérica para serem utilizados para qualquer campo. Por exemplo, o método printOccurrencesByField vai imprimir todas as ocorrências de um determinado campo junto com um contador, permitindo identificar quais as ocorrências mais comuns. Já o método printFieldOccurrencesPerYear tem uma função similar, porém imprime as ocorrências divididas por ano, permitindo ver o aumento que ocorre a cada ano. O que permite essa análise são os métodos CountByFieldPerYear e CountOccurrencesByField da árvore, que foram implementados de forma genérica, podendo ser utilizados para qualquer campo. Já na main, você tem a opção de comparar o desempenho da árvore com dados reais, comparar o desempenho com dados sintéticos e analisar os dados do dataset. Caso você escolha analisar os dados, você vai ter diversas perguntas que podem te dar um insight sobre as informações que contém no dataset. E, dependendo da pergunta escolhida, uma função diferente da classe de análise é chamada. Agora, para um exemplo de execução do código, vamos primeiro comparar o desempenho com dados reais do CSV. Devido à grande quantidade de dados, pode demorar um tempo para executar. Com a análise executada, nós temos o total de registros, uma demonstração da implementação da busca e o tempo de execução para cada árvore. Agora, para o teste com dados sintéticos, que foi implementado para mostrar situações extremas como uma árvore ordenada, que é um problema para a implementação de BST. Com o teste finalizado, podemos ver que a árvore BST recursiva retornou um erro, já que por conta da degeneração da árvore, a profundidade da inserção é muito grande e ocorre um Stack Overflow. A árvore iterativa conseguiu inserir os dados, conseguiu fazer a busca e a remoção, mas o tempo é muito maior comparado com a árvore AVL, que a cada inserção e remoção balanceia a árvore para impedir que ela degenere. Agora, para a opção de analisar os dados usando a árvore, é dada ao usuário uma lista de opções de perguntas que podem ser feitas sobre os dados do CSV. Os dados apresentados aqui são os dados que foram usados para análise na documentação. E assim finalizamos a execução do programa.